uma aula profunda. O professor... Vamos lá, deixa eu só iniciar aqui a gravação. E como você tirar... Para pedir para participar? Não entendi. Como é que é, Pedro? Tirar para participar. Tirar o quê para participar? Não estou entendendo ainda. Estou perdido. O pedido para participar. Tirar o pedido. Ah, não, deixa o pedido. Deixa o pedido. Eu quero ver quem está entrando. Eu estou até fazendo o registro disso. Então vamos lá, galerinha. Hoje eu acho que eu não sei nem se... Professor, eu tive uma ideia. Os professores sempre fazem a chamada, só que por que, tipo assim, eles não deixam todos os professores para pedir para entrar? Aí quando um pedir para entrar, eles pegam a nota. Alguma coisa entrou na chamada. Ah, não, deixa quieto. Agora eu pensei que eles poderiam sair. Então, deixa de ser inocente. Deixa eu te explicar como é que funciona. Uma vez autorizado pelo e-mail institucional, na próxima pedida não vai precisar de permissão mais. Ele só pede permissão uma vez só. Então, eu faço o controle de quem está entrando e as próximas, se cair e tiver que voltar, não vai precisar pedir permissão, que ele já entra automático. Entendeu como é que funciona? Desse jeitinho. Tranquilos, acredito, deixa eu olhar, já está aparecendo aqui para vocês. A gente... Isso. Qual é o tema? A gente a gente copiou até o slide... A gente copiou até o slide antes desse. Beleza, então é a partir desse que a gente vai. Então, não, lá. esse não. Peça, então... Esse nós não copiou. Eu sei, é por isso que eu vou seguir dele. Não, e o anterior também não. O anterior também não. Não. Não tem problema não. Esse aí também não. Então, tranquilo, gente. Show de bola. Então, vamos lá. Todo mundo preparado. Vamos seguir daqui. Peço agora aquele mesmo esqueminha. Desliguem os microfones de vocês para não atrapalhar aí no nosso... Né, na explicação. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, mas lembrem-se, sempre as dúvidas referentes à aula. Não vem com aqueles assuntos que o sexto ano gosta de viajar na maionese. Depois que a gente terminar de estudar a Grécia, a gente vai estudar o quê? O slide antigo, antes desse, era o da pirâmide, né? Social? Isso, a pirâmide social. Perfeito. Muito bem. Ah, tá. Então tá. Agora na pirâmide social mesmo. Foi nesse aí. Esse slide, professor? Esse é o slide de número, eu acho que 12 ou 13, não é isso? 16. Esse é o slide 16. A gente vai seguir dele. 16. Depois que a gente terminar de estudar a Grécia, a gente vai estudar o quê? Então, quando chegar nesse momento, eu te informo. Por enquanto, a gente está em Grécia. Tranquilão? Professor, diga. hoje eu não vou poder ficar na aula porque eu tenho consulta. Sem problema, você vai tomar a falta, vai estar gravado lá, você corre atrás, né? Uma coisa é uma coisa. Você já recebe a falta da aula, você já perde ponto pela aula. Se trouxer o atestado, eu justifico essa falta, sem problema nenhum, que ela vai ser justificada, mas não te justifica você fazer o diário de bordo. O diário de bordo, como essa aula é gravada e eu vou deixar lá, você tem a obrigação de fazer o diário de bordo, mesmo não assistindo a aula, uma vez que ela está gravada lá na plataforma. Tranquilo? Boa consulta para você. Seguindo daqui, então, vamos lá, galerinha. Professor? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Assim, se for muito urgente, vocês interrompam agora. Agora eu queria começar a aula. É muito importante mesmo? É imprescindível, não dá para esperar até o final? Dá, né? Beleza. Então, desliga os microfones. Deixa eu seguir, então, slide 16. Vamos lá. Nossa aula de história, segunda-feira, só para fazer o registro. Hoje é dia 28 de junho, só para fazer o registro para vocês. Por favor, desliga o microfone, obrigado. Dando continuidade à nossa aula sobre Grécia. Hoje vamos finalizar Atenas e rapidamente a gente vai falar sobre Esparta, as guerras médicas e um pouquinho ainda sobre Alexandre o grande imperador da Macedônia. Tudo a gente vai resolver hoje. Professor, o Alexandre o Grande entra em Grécia? Entra em Grécia, sim. A Macedônia é vizinha, justamente por causa das guerras médicas
a gente vai entender Pra mim que ele entrava em Roma. Não. Ele entra em Grécia. A Macedônia é vizinha da Grécia. E é justamente no período das guerras Ela de carro na Península Balcânica também? Balcânica também. Isso. A gente vai ver no mapa ali agora. Então vamos lá, galerinha. No último slide a gente estava falando, então. Pra mim. Diga. É imprescindível mesmo, né? Tá, diga. Você que tá com a mão levantada, fala. Fala, meu jovem. Você que tá com a mão levantada. Não? Isso. Vamos lá. O último slide, então, a gente entendeu que dentro, aqui, só retomando a nossa pegada, estamos falando sobre Atenas, uma das cidades-estados. Vocês, inclusive, fizeram a prova, falaram um pouquinho sobre Atenas, uma das cidades-estados, né, chamada também de polis, e a divisão social. Como é que essa sociedade era dividida? Na aristocracia dos eupátridas. Pergunto para vocês, o eupátrida, ele é um cidadão ateniense? Sim ou não? Sim, ele é um cidadão. Para ele ser eupátrida, ele tem que ser cidadão. Tem que ser descendente de Jônio, ser homem, ter terras. Perfeito. Nós temos o povo, que seriam outros cidadãos, mas eu pergunto para vocês, o que difere o povo da aristocracia? Eles são cidadãos também? Não. É diferente, ateniense e cidadão. Perfeito, eles são atenienses. Eles podem até ter nascido em Atenas, o que deixa eles com a condição de ser atenienses. Porém, eles ainda não são cidadãos. Aí, no caso, é tipo... Aí, mulher... É porque mulher, criança que nasce em Atenas, aí é ateniense. E mesmo os que são homens, maiores de idade, que não são crianças, são homens, e nasceram em Atenas, mesmo assim eles podem ser cidadãos, mas se eles não são filhos, nem netos e nem descendentes de jônicos, eles não são cidadãos. Eles só são cidadão. atenienses. Aí você pode ser de quê? Jônicos, que eram, a gente falou desde o início da nossa aula sobre as invasões ali da Ilha de Creta. E ateniense também pode ser filho de estrangeiro que é qualquer... Filho de qualquer estrangeiro que não é de Jônios. Isso, ele não é descendente de jônico. Jônico, só para vocês lembrarem, são aqueles povos indo-europeus que invadiram não só a Península Balcânica, a gente vai ver, mas a Península Romana também. Quando a gente for falar de Roma, a gente vai voltar a falar dos povos indo-europeus. A gente vai continuar falando deles na Península Itálica também. Você está com 10 telas? Com 2 telas? No caso dos atenienses, eles precisam, para ser cidadãos, serem descendentes de jônicos. A gente vai ver que para os espartanos não são descendentes de jônicos. Lembra que eu falei na última aula? Os espartanos são descendentes de Dórios. Os dórios. Perfeito. Professor, então foram os jônios que fundaram Atenas? Perfeito. Os jônios foram os primeiros que fundaram não só Atenas, mas eles entraram, os 4, né? Os jônios, os dórios, os Eólios e aqueus. E os aqueus, essas 4 civilizações, eles invadiram aqui a parte sul da Europa. Então, tanto a Península Balcânica quanto a Península Itálica, esses 4 povos indo-europeus vão invadir. Só que cada um desses povos, eles vamos chamar assim, eles vão se tornar sedentários, eles vão povoar uma determinada região. No caso da Península Balcânica, os jônicos, eles vão povoar a cidade-estado de Atenas. Já os dórios, eles vão povoar a cidade-estado de Esparta. Então, veja, só por descendentes distintos, é obviamente que alguns comportamentos daqueles povos eram distintos. Então, eu precisava ter terra, né? Para você poder ser cidadão, você tinha que ter terras.
Então, tinha que ter terras, mas olha só, para ter terra, só ter terra, um ateniense, ele também podia ter terra. Não, se imagina, um homem descendente de jônios que não tem terras, ele não é cidadão. Então, se ele é um descendente de jônico, ele tem terra. Não havia nenhum descendente de jônico que não tivesse terra, porque eles foram os primeiros a chegar. Eles chegaram e pegaram as melhores terras. E ali eles procriaram. Aí, os outros que não vão conseguindo boas terras, ou ainda não vão conseguindo terras, eles vão se tornando cidadãos. São os estrangeiros que estão chegando. E outra coisa, professor, se uma mulher que é filha de um jônico se casar com um homem que nasceu em Atenas, esse homem vira cidadão? Não, o filho dele pode se tornar cidadão. Por quê? Porque ele tem uma descendência jônica, por causa da mãe. Mas como o homem daquela família não é um estrangeiro, mas não é um aristocrata, ele não tem direito a se tornar um aristocrata, porque o homem não é um aristocrata. Mesmo que se case com a filha de um jônico. Mesmo. Agora, o filho deles tem descendência por causa da mãe a ser o meu pátrida, a ser uma aristocrata. Então se o filho for homem, um filho entre uma pessoa do povo e um aristocrata, aí pode virar... Aí pode se tornar um aristocrata, se torna um eupátrida por descendência da mãe. Um dos descendentes, se é um eupátrida, um dos descendentes, o filho dele vai. Mesmo que um deles, por exemplo, eu sou eupátrida, eu casei com uma estrangeira, meu filho vai ser um eupátrida também, porque ele é meu descendente. Se a minha mulher é uma eupátrida, eu não vou me tornar porque eu casei. Mas o meu filho ou os meus filhos se tornam por causa que são descendentes dela. Ela é uma eupátrida, então todo filho dela vai ser uma eupátrida. Por quê? Porque é um descendente de jônico. A mãe dela não era um descendente de jônico? Um filho de uma descendente é um descendente. Entendeu? Professor. Diga. Então, para ser jônico, ou para ser ateniense, tem que ter uma descendência de um jônico. Não, para ser cidadão. Para ser ali, ó, lá em cima. Nobreza, eupátrida, aristocracia. Para estar nesse topo. É porque é diferente, né, professor? É exatamente isso que eu estou falando desde o início de Atenas. Tá aqui, ó, no topo aqui, ó, lá no topo da pirâmide, ó, setinha aqui, ó, para ser nobreza, eupátrida, aristocrata, esse é um descendente do jônico, direto do jônico. É esse cara aqui que é um descendente professor, de jônico. Eu até na última aula, eu até botei assim, para não confundir, eu botei cidadão, X, ateniense. Aí eu botei as características que tem que ser para você ser um cidadão e as características para ser um ateniense. Isso, o ateniense, ele é tudo que um eupátrida e um aristocrata é, só que ele pode ou não ter terras, as melhores terras normalmente não é dele, ele não tem a melhor terra, ele até pode ter terra, mas ele não tem a melhor. E ele pode ter um terrinho assim, mais ou menos, né? Ele nunca vai ter terra boa é do eupátrida, é lá de cima, que é do cidadão. Ele até pode ter terra, mas a terra dele é ruim, é terra pequena e ruim. E segundo, ele não tem descendência jônica. Os pais dele são atenienses, o avô dele pode até ser ateniense, mas se ele não tem descendência jônica, ele nunca, em hipótese nenhuma, vai ser um cidadão. Ele nunca vai ser um eupátrida, logo ele não é aristocrata. Ele não vai mandar em Atenas. Ele nunca vai ser um político em Atenas. Nas vezes, ele tem que correr pelo menos algum sangue eupátrida para ele poder se tornar. Perfeito. Ele tem que ter descendência jônica. Como? Não ele não tem qual é o grau parentesco, tem que ter alguma coisa. Direta. Ele não pode... direta que a gente coloca é de primeira e segunda. Pai... Até avô, né? Pai ou tio. E avô? Então, para ser um cidadão, tem que ter um parente... jônico, direto.
Não parente. Por exemplo, eu tenho um primo afastado, ele era jônico. Eu sou jônico? Não, não tenho nada a ver. Não. A minha E família... se for avô? Avô também Não, conta, avô né? é direto, gente. Avô é direto. Avô é. Avô é direto. É. Você pega com a sua professora de ciências, no caso de vocês, e perguntem para ele o que é uma árvore genealógica. Aí ela vai te explicar essa questão da descendência direta e indireta. Ela vai te explicar isso aí. Vamos lá. Seguindo, galerinha, por final, então, o que é importante agora salientar quando a gente diz que a sociedade ateniense ela é dividida entre a aristocracia, que tem muito direito, só eles têm direito. O que é ter direito? É eu criar regras. Eu posso criar regras. Ah, eu sou um cidadão, você é um cidadão. Nós podemos ir na Ágora, como a gente falou anteriormente, e a gente, de forma direta, estabelecer e reivindicar as regras da cidade de Atenas. Se você... Lá era regras diretas, né? Isso. Agora, se você é apenas um ateniense, você não tem direito de reivindicar nada. Você só tem que cumprir as regras que eupátrida, lembra que é sinônimo, eupátrida, cidadão e descendente de jônico é uma coisa só. Só quem é cidadão é uma eupátrida. Uma eupátrida é aristocracia. E uma aristocracia é quem descende dos jônicos. É tudo a mesma coisa. Um cidadão é todo o resto, ele é ateniense, só que ele é todo o resto ateniense. O que é todo o resto? Eu posso ser um pequeno comerciante, eu posso ter um pedacinho de terra, mas essa terra ela é ruim e é pequena, então, e eu não tenho descendência do jônico, então eu só sou um ateniense. Mas eu nasci em Atenas, mas eu não tenho professor, direito. Diga. Pode falar. Quem não tem terra é escravo? Não estou dizendo isso. Eu sou Quem não ateniense. tem terra pode Eu ser sou, povo. por exemplo, um comerciante. Eu sou um comerciante. Eu não tenho terra, eu vivo do comércio. Mas eu sou um ateniense, eu não sou Você escravo. não precisa ter terra. Você não precisa ter terra para ser escravo. Olha, não, gente, vocês viajam muito na maionese. Volta para cá de novo. Você pode ter terra, mas também tem chance de você virar escravo por dívida. Aqui, ó, voltando ali para o slide da pirâmide social ateniense, eu tenho lá no topo, tá vendo? Ó, é um pequeno grupo, tá vendo que é a parte pequenininha aqui, ó, da pirâmide, o topo da pirâmide lá em cima. A maior parte eram os estrangeiros. E não, aqui ó, na base, na maior parte são os estrangeiros, perfeito. Eu tenho um número grande de escravos, eu tenho um número imenso de estrangeiros, eu tenho um grupo mais ou menos que é de atenienses, que é povo, e eu tenho aqui ó, um grupo pequenininho que são minúsculo, assim, a minoria. Minúsculo. Minoria. E é isso. Isso. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Primeiro, quem manda em Atenas é esse grupo pequenininho, é essa aristocracia, que são os descendentes dos jônicos. Esse grupo pequenininho que manda. Logo abaixo dele, nós temos quem? Os atenienses, que a gente vai chamar aqui de povo. É o povo. Ah, mas esse povo pode ser estrangeiro? Não. O estrangeiro, ele não é ateniense, ele é de fora de Atenas. Ele pode ter ido para Atenas, mas ele nasceu em uma outra cidade-estado. Então, ele é um estrangeiro. Ele é menos, ele tem menos importância em Atenas do que o povo. E, por último, quem não tem direito nenhum em absolutamente nada são os escravos. Só que aqui eu nem queria entrar nesse detalhe, mas eu vou entrar, apesar de não vou cobrar muito de vocês, mas eu quero que esteja no diário de bordo. Professor, o senhor colocou aqui, ó, pequenos proprietários de terra, comerciantes, artesãos, não colocou? Mas o senhor colocou aqui também, nos atenienses, no povo, que uma palavra escrita assim, ó, escravidão por dívida. Opa! Atenas, e somente Atenas, a gente vai inaugurar um outro tipo de escravidão que em nenhum outro lugar havia sido praticada. A chamada escravidão por dívida. Presta atenção, não me interrompa para vocês entenderem bem, para não misturar a cabeça de vocês. Se liga só, eu sou povo, eu sou um ateniense.
Eu nasci em Atenas, eu só não sou descendente de jônico. Eu só não sou da aristocracia. Eu só não sou um eupátrida. Eu sou do povo. Eu sou uma ateniense. E eu, por algum motivo que for, eu sou dono de um pedacinho de terra. Aí o que acontece? Para eu conseguir produzir a minha terra, para eu plantar e colher, eu preciso de grão, eu preciso comprar escravo, eu preciso ter um determinado dinheiro, capital, para eu investir na minha terra, para eu conseguir a plantação. Concordam comigo? Tá entendendo o raciocínio? Beleza. Só que eu não tenho, não existia banco ainda, não existe banco em Atenas, né, onde eu vou lá pedir empréstimo. Para quem que eu peço emprestado? Se liga, eu peço emprestado para quem tem condições econômicas. Dessas nossas classes sociais que a gente viu aqui da pirâmide, quem que na cabeça de vocês, no entendimento de vocês, é que tem condições de emprestar dinheiro para o resto? Eupátridas, obviamente. Perfeito. Obviamente são os eupátridas. Então o que a eupátrida faz? Ele vai me emprestar, eu pego, vou te emprestar grãos, eu vou te emprestar escravo, eu vou te dar condições para você plantar na sua terra. Tranquilo? E você vai assinar comigo um contrato. O que diz o contrato? Você vai ter um determinado período para me devolver o que eu te emprestei. Tranquilo? Só que qual é o problema disso? Imagina, então vamos para o caso, o que acontecia muito. Eu sou do povo, né? Eu sou um ateniense e minha terra é muito ruim de plantar. Ela é muito ruim. Eu não dou conta de plantar nela, mas eu vou insistir. O que é uma terra ruim, gente? O solo dela é um solo sem nutrientes. Eu fico próximo do litoral. Quanto mais próximo ao mar, menos água potável, que é água sem o sal, eu vou ter. Então, pensem comigo. Ela fica seca, né? Claro, ela fica uma terra seca, sem nutrientes. Aí eu vou lá e coloco um monte de semente lá. Essa semente, ela vai germinar? Não. Vai. Provavelmente não, Não professor. vai. Provavelmente não. Tem todas a chance. Talvez, Diga. talvez nascem algumas, mas a maioria vai morrer. E, muito bom. Isso nasce tudo assim, meio estranho, velho. Tudo não, assim. é isso. Então, os termos que vocês estão utilizando é extremamente certo. Não é tudo, não é sempre. Nas ciências humanas, a história é uma ciência humana, a gente não generaliza, né? Todo mundo, acontece sempre assim. São palavras que a gente não utiliza, mas vocês estão colocando muito bem. É óbvio que a maioria do que for plantado em terra que não é fértil, em terra que o solo, ele é um solo cheio de água salgada, completamente sem nutrientes, a probabilidade dessa plantação não vingar, ou quando vingar, vir frutos ruins, é muito alta. E o que vai acontecer com isso? Se eu tenho uma produção fraca, eu vou conseguir pagar o empréstimo que eu peguei com os eupátridas? Não. Professor, como E é aí que... Vai irá demorar inaugurar. muitos anos, professor. Isso. Aí E, o que acontece? e também ele precisa gastar em outras coisas. Então ele nunca Isso. vai conseguir pagar. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando eu não pago o eupátrida do empréstimo que Você eu vira um fiz? escravo. Você vira um escravo. Você vira escravo por não pagar a dívida. Escravo por dívida. Então, se eu perguntar para vocês... É que nem hoje em dia, que tem a sonegação de imposto. Quando você sonega, você vai preso. Não. No Brasil, um pouquinho de lei para você. No Brasil, alguns países, a maioria dos países ocidentais, e o Brasil, aqui na América do Sul e América Latina, foi um dos que assinou o chamado Tratado de San José. San José foi o país onde foi assinado esse tratado. O que dizia esse tratado? Ninguém que assinou esse tratado, nenhum país que assinou esse tratado pode prender o seu cidadão por dívida. É proibido. Eu posso ficar devendo, mas eu nunca serei preso por dever ou ao governo ou a outra pessoa. A pessoa tem o direito de me cobrar. Aí eu vou ter que vender meu carro, vender meus bens para poder pagar outra pessoa. Mas no Brasil é proibido a prisão por dívida.
No Brasil, a nossa A legislação... pessoa Então não é agradeça presa, por mas ser brasileiro. ela vai para a justiça. ela E vai para a se- justiça, ela vai ter que dar os pulos para pagar. É, Então ela vai ter, ela vai se ter ela que tem alguns pagar. bens, ela vai ter que Como multa, vender. Aí a Vai, justiça vai obrigar ela a pagar, e se ela não pagar, aí ela vai presa. Não, não vai por dívida, não. Professor, existe alguma exceção? Como tudo no Brasil, né? E vocês estudam gramática na língua portuguesa, a gente tem a regra e a gente tem as exceções. A única exceção no Brasil que prende por dívida é a chamada pensão alimentícia. Quando um pai é acionado na justiça e ele não paga a pensão alimentícia, esse pai, comprovadamente que não pagou, ele vai preso por 30 e no máximo 60 dias e depois ele é libertado. Ele não pode passar mais do que 60 dias preso, mas é a única exceção. Voltando para o caso aqui, Então então a agradeça pergunta por ser brasileiro. Professor, então como é que é? A Atenas irá inaugurar um novo método? uma nova forma, né, de escravidão. Qual era essa nova forma de escravidão? A chamada escravidão por dívida. E eu volto de novo para vocês. Só quem podia ser preso por dívida era o Cidadão? O cidadão? Não, o Não. povo. O povo. Isso, cidadão. Nunca, no cidadão é elite, ele é aristocracia. Primeiro Ele que não a pode aristocracia- ser preso por Ele não vai nem pedir emprestado. Ele não vai nem pedir emprestado. Ele tem. Ele tem as melhores terras e ele que tem condições econômicas. Então, quem é que pode pedir? Por exemplo, o estrangeiro. Ele pode pedir dinheiro emprestado para o Eupátrida? O rico vai pedir pro rico. Bom, Né? sim. Pergunto de novo, ó, já estou em outra questão. Um estrangeiro, ele pode se tornar um escravo por dívida? Estrangeiro? Um estrangeiro? Isso. Não. Não. Não, porque ele não tem terra. Perfeito. O estrangeiro Não, porque ele não tem terra. Se ele não tem Não, porque terra, ele não tem obviamente terra, então não ele pode não ser preso. pode. O filho dele pode. O filho dele pode. Um estrangeiro, filho do estrangeiro que tem terra, pode ser preso por dívida? Sim. Se ele. Não. Depende. Não, por quê? Porque, de novo, a prerrogativa é para eu poder pedir emprestado para o Estado, que aqui é representado pela aristocracia, pelos eupátridas, somente quem é do povo pode pedir. Um estrangeiro é do povo? Não. Provavelmente. Não é. Professor, então, a nova Não, forma de ele é uma escravidão. outra classe. É uma Isso- nova forma de escravidão. A escravidão, então aqui que eu queria colocar para Ele vocês. perde seus direitos. Não, o estrangeiro nem tem direito de pedir emprestado. Já começa daí. Nem escravo e nem estrangeiro. Só quem pode pedir emprestado para o Estado, para os eupátridas, é o povo, é o nascido, o ateniense, é o povo, o nascido em Atenas. Nem estrangeiro e nem escravo pode. Professor, então se inaugurou uma nova forma... Professor, quais são- o eupátrida pode negar? Claro, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Mas só voltando aqui agora para vocês entenderem. Então, se agora surgiu uma nova forma de escravidão, nós temos duas, e eu quero que vocês registrem agora. A primeira escravidão é aqui, ó, a que está aqui embaixo lá, ó. São prisioneiros de guerra, são chamados escravos por guerra. Quando Atenas invade uma outra terra e transforma... Eu sei. Ô, professor, quando Eles invadem outra terra, e aí, em vez deles matarem ou pegarem as pessoas, eles transformam elas em escravos para trabalharem Isso. para eles na cidade deles. Para eles. É. Então, Mas, tudo que professor, eles produzem... quando aquela Rapidão, pessoa. Mas, professor, diga. quando aquela Diga. pessoa é presa, ela ainda tem chance de falar que vai vender e pode ser solta? Vender. Já vamos acertar, já vamos chegar nesse ponto. Então, os dois tipos de escravidão que Atenas tinha, somente Atenas, não confunda para outras cidades. Então, Atenas vai ter Estou esses falando dois de Atenas. modos. Esses dois modos de escravidão. A escravidão por guerra e a escravidão por dívida. A escravidão por guerra, somente estrangeiros
podem se tornar escravos ao serem invadidos nas guerras, e a escravidão por dívida, somente o povo ateniense se transformava em escravo por dívida, justamente por não pagar uma dívida junto aos eupátridas. Alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo, beleza. Aí me fez a pergunta, professor, mas um ateniense, alguém do povo, que se tornou escravo por dívida, ele pode reverter isso? Ele pode deixar de ser escravo? Sim, obviamente, quando ele paga a dívida que ele tinha com o eupátrida, ele se torna cidadão, não, desculpa. Ele se torna do povo novamente, ele deixa de ser escravo. É só ele pagar a dívida. Ele ou a família dele, alguém que pagar a dívida por ele, ou ainda. É como se fosse uma fiança, né? É de confiança. Isso que eu ia falar. Ou ainda, se quem emprestou o dinheiro perdoar. Então, por exemplo, eu te emprestei o dinheiro, você não me pagou, você se transformou perante a lei que eu criei, você agora é meu escravo. Só que eu vou lá e te perdoo. Não, tá perdoado. Não faço de novo, tá perdoado. Eu deixei de ser escravo? Sim. Ou seja... então o eupátrida pode chegar lá bem com a cara limpa e falar, pode sair da prisão. Repito, o eupátrida, ele pode tudo. Pode sair, tá liberado. Ele é o cidadão, ele cria regras. Ele cria regra. Então, se ele quiser brincar com uma pessoa do povo, tipo, não Professor, pagar. Se ele chegar lá matar um monte de gente, ele não vai preso? Não é que ele não vai preso. Se existe, de novo, é porque vocês criam a hipótese sem pensar de tudo que a gente já discutiu. Vamos lá relembrar essa pergunta. Você já tem todas as ferramentas para responder a sua pergunta. Não é que o eupátrida está acima da lei. O eupátrida, ele é um cidadão. Ele tem direito de se defender. Então eu vou lá e matei alguém. Eu vou lá na Ágora e vou levantar juntos aos outros cidadãos e me justificar. Eu vou explicar o que aconteceu. E cabe à maioria dos cidadãos me julgar. Não é que eu estou acima do bem e do mal, mas eu tenho direito à lei. Eu posso me defender. Então, os cidadãos podem... outro não. Então, os outros cidadãos que vão decidir se você vai. Ai, vai ter Ele vai votação, professor. Aí vai ter a votação, não? E Se ele vai preso, se ele vai morrer, o que vão fazer com ele? aí depende de cada caso, do jeito que ele se defendeu e no caso, Aí depende... como ele vai ser julgado. É caso a caso. É caso a Aí caso. depende do jeito que os outros cidadãos vão reagir. Depende que os cidadãos vão julgar você sobre seus crimes. Isso, diga. O Diga. eupátrida, ele tem o poder político. Ele tem o poder político e o poder econômico. Ele é o dono das melhores terras. Se Então, ele é o dono das melhores ele pode terras... criar leis, ele pode... Então, cuidado. Quando você coloca ele, você coloca como se a lei fosse feita por um indivíduo. Não. É levada lá para aquele lugar e eles, em consenso, criam a lei. Aí você substitui aquele lugar, eu já te falei o nome, você vai anotar até no seu resumo. E a lei... Ágora. É lei momentânea, né, professor? É como se você escrevesse agora, só que você vai colocar um acento agudo no A. Então fica ágora. A ágora é justamente a praça... No primeiro A, né? Isso. Onde os cidadãos vão criar e alterar as leis. Então, se eu, um eupátrida, matei alguém, eu tenho que responder. É um crime. É um crime, eu matei alguém. Só que eu tenho o direito de me justificar. Eu vou lá no tribunal, eu vou lá nessa ágora, junto aos outros, iguais a mim, os outros cidadãos, e vou dizer, olha, esse cidadão fez alguma coisa contra a minha família, eu vou me justificar, eu vou me defender. E cabe aos outros cidadãos me julgar como certo ou errado, se eu vou ser punido ou não. Aí eu pergunto para vocês, um cidadão de Atenas, ele pode ser punido? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pode ser punido se estiver em um consenso os outros cidadãos. Se os outros falarem, você é culpado por isso, isso e aquilo.
Aí, se todo mundo entrar em um consenso falando que ele é culpado, aí ele é punido de alguma forma. Pode ser De alguma punido forma, com não. seus crimes. Perfeito. Não, Deixa ele eu pegar sua- Peraí, eles vão Escolher a colocar, punição. eles vão escolher a Calma. punição. Não, não vão. Isso. É nesse ponto que eu queria chegar junto com vocês no raciocínio. Só existe uma punição para um eupátrida. Só existe a punição mais severa. Claro, assim, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que vender o escravo, você vai ter que perdoar a dívida. Punições menores eram consenso, como vocês colocaram. Eu não vou só julgar se você está certo ou errado, como a maioria da Assembleia ali, dos eupátridas, também vão decidir a pena. Porém, a pena mais radical, a pena mais severa que um cidadão ateniense sofria era o chamado ostracismo. Isso é o quê? Morte? Não, Isso é morte? Não, ostracismo É o quê? não é a morte. O ostracismo era aquele cidadão, ele perderia tudo que ele tinha em Atenas, todos os seus bens, todos os seus escravos, todas as suas terras, e ele tinha que sair de Atenas. Ele era expulso de Atenas. Ele é como se fosse banido da cidade. O ostracismo, ele É como se banissem esse cara como forma de pagamento, alguma coisa assim, né? Então, eu estou tentando explicar o que é. Em vez de você uma forma de, eu estou tentando explicar literalmente o que é o ostracismo. Professor, qual é o nome o nome da coisa? Então, aí que pergunta complicada. A coisa tem coisa que tem o nome da coisa, fica coisado. Eu não sei O nome Você nem sabe fazer essa piada. do que eles votavam para acontecer com o cidadão. Da punição! Então, estou tentando te explicar. Se vocês deixarem, então vamos lá. O ostracismo era o pior castigo que um cidadão ateniense, né? Um eupátrida, um aristocrata, um filho de um jônico, né? Um descendente de jônico. A pior punição que esse cara recebia era o ostracismo. O que era o ostracismo? O ostracismo é mais do que somente um banimento. Ele ia ser expulso para sempre? Eu estou tentando explicar. Se você deixar, eu vou explicar. Se vocês permitirem, eu juro que eu vou explicar. Mas vocês têm que permitir eu terminar de explicar. Se vocês cortarem no meio, eu não consigo. Aí vocês nunca vão saber. Eu estou tentando. Eu posso terminar de explicar, aí vocês me perguntam depois que eu explicar. Pode ser? Senão eu não consigo. Pode ser. Valeu, opa, obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. Então vamos lá. O ostracismo, ele é uma junção de várias penalidades. A primeira penalidade do ostracismo: o cidadão ateniense, ele perde todos os seus bens. Ele perde. Se ele tem terra, ele perde a terra. Se ele tem escravo, ele perde escravo. Se ele tem esposa, ele perde a esposa. Se ele tem filho, ele perde filho. Ele perde tudo. Tudo. Quando você fala que ele perde o filho, é porque eles matam o filho? Meu Deus do céu, mano. Esse cara tá subindo tudo. Professor, aí quando ele perde o filho fica com a mãe. E aí, tipo, o novo pai vira um novo padrasto. Não. Esse cara, de novo. Primeiro, deixa eu dar a perspectiva dele, depois eu dou as consequências. Pode ser? Vamos voltar para ele, para esse cidadão que está sendo punido por ostracismo. Ele vai perder todos os seus bens, terra, escravos, casa, se ele tem casa. Ele deixa de ser cidadão. Ele perde o direito sobre a sua esposa e filhos. Segundo, ele vai receber, como consequência do ostracismo, o banimento. O que é o banimento? Ele vai ser expulso de Atenas. E a terceira e última, né? Terceira e última punição do ostracismo ele está proibido de voltar a Atenas por 10 anos. 10 anos.
10 anos. Professor, depois de 10 anos ele volta a ter todos os direitos que ele tinha, ele se torna um cidadão de novo? Nunca mais. O que ele perdeu, perdeu. Ele pode voltar para Atenas, mas ele volta como o quê? Estrangeiro. Estrangeiro. Então, quando ele voltar, ele não vai ser uma pátria, ele vai ser estrangeiro. Entendeu como Por é a isso punição que a maioria então eles evitam de cometer isso, por causa que eles sabem das Mas eles podem mas ele pode se casar de novo com a mulher dele? A antiga mulher dele? Acho que não. Só se a mulher for bem apaixonada, né, por ele, porque para largar de ser uma cidadã para namorar com um estrangeiro. Então ele acabou de responder a vocês. Ela pode até voltar a casar com ele. Porém, qual o problema disso? Ela perde o direito dos filhos dela, que eram eupátridas. Lembra? Ela é uma eupátrida. Vai perder tudo se voltar com homem. Isso. Ela perde todos os direitos dela como cidadã. Ela deixa de ser cidadã. Ela e os filhos dela. Amor, só se também tem um amor muito cego, viu? Um amor bem verdadeiro. É o amor que vai acabar com tudo. E a gente já discutiu essa ideia de amor verdadeiro, principalmente antes do século XVIII, não existia essa ideia, esse conceito de amor verdadeiro. Casar só pelo... Isso, tem só interesses públicos, interesses econômicos. O casamento era uma aliança de interesses. O casamento e fazer filhos. Isso, então, tudo é uma questão de interesse, e óbvio que ela não tinha interesse em perder a sua cidadania. Beleza. Voltando, então, vocês já entenderam muito bem sobre isso, então aqui fala um pouquinho sobre isso, galerinha. Olha lá, a gente está vendo aí, ó. Aí eu pergunto para vocês, né? A gente está falando aqui, ó, do século, deixa eu ver se eu coloquei aqui, do século V antes de Cristo. Então já se passou 200 anos dessa estrutura social de Atenas, mas o que vai acontecer? Vocês concordam comigo? Se eu sou ateniense, eu nasci em Atenas, mas somente quem é aristocrata tem direitos políticos e tem as melhores terras, ou seja, o poder econômico sobre Atenas, e eu nunca vou conseguir isso, eu vou aceitar? Num primeiro momento, houve a aceitação, mas a gente já está falando de 2 séculos desse jeito. Então, o que vai começar a acontecer em Atenas? Vários conflitos sociais. Quais são esses conflitos sociais? Exatamente esses caras aqui, o chamado povo, começa a reivindicar por mais direitos. Eles também querem ter direitos. Eles também querem ter condições econômicas. Eles também querem ter condições políticas. Professor, então, por volta de 500 a.C., o povo se revoltou contra os aristocratas. Isso, a gente vai ver várias rebeliões justamente reivindicando essa maior participação política e econômica dentro de Atenas. Não só a aristocracia, mas o povo também ter direito a votar, de criar leis, né, de poder julgar as pessoas. Então, o povo queria isso. O povo vai começar a reivindicar isso. Ter condições de ter as melhores terras, de não se tornarem escravo por dívida. Tudo isso o povo vai começar a brigar por isso. E a gente vai ver pipocar dentro de Atenas várias e várias revoltas. Tranquilos até aqui? Sossegado, né? Uhum. Sim. Mais ou menos. Beleza. Mais ou menos? Qual a dúvida então, gente? Fala, pra gente tirar. É o tanto de copiamento. Tá, o que é importante então para vocês agora nesse nosso slide, se não me engano, o 19? O 17. Nessa aula eu já copiei mais de uma folha. Que bom. Então vamos lá. O que é importante vocês lembrarem o seguinte? Diga. O senhor já fez o 16 por causa que, tipo... Já acabei de falar ele. Acabei de falar com relação às revoltas do povo para melhores, para terem direitos políticos e econômicos. É que eu não estava entendendo, aí eu já perguntar. Beleza. Então leia o slide também, presta atenção. Então vamos lá. O slide 17 ele vai falando o seguinte: nessas revoltas, o que vai acontecer na cidade de Atenas? Uma
a estrutura política vai desestabilizar. Quando a gente tem muito confronto, vamos dizer assim, muitas revoltas, o povo está todo revoltado, eles não estão, né? Os membros do povo não estão por volta de 500 AC? 500 anos de Cristo? 500 antes de Cristo. Isso. Então, essa população de Atenas, que não eram os aristocratas, começa a se rebelar. Eles não vão participar do exército, eles param de pagar impostos, eles começam, não fazem mais comércio, esses caras começam a se revoltar contra os aristocratas. Essa instabilidade política vai se tornar um problema, inclusive, para a aristocracia. Sim, por causa que aí, tipo, Atenas é uma cidade muito forte. Aí vai passando a fama para ser uma cidade que o povo não tem direito. Isso. E isso vai se tornar complicado. Vai passar a imagem suja de Atenas. Isso. E você que é um gestor, você que está administrando, você que coordena, né? Você é o gestor, você é a aristocracia, você que manda em Atenas. Só que esses conflitos, ele vai começar a gerar uma instabilidade contra você. Você precisa resolver isso. E como é que vai ser resolvido isso? Muito simples. As chamadas reformas de Solon. Quem foi Solon? Solon, primeiramente, ele foi um aristocrata. Ele era um aristocrata. Ele era ele era um cidadão ateniense, então ele tinha direitos. Só que, justamente, ele vai se tornar o que a gente chama de um legislador. O que é um legislador? É alguém que tem a função de criar leis. Um legislador é alguém que cria leis. E por que Solon é muito importante? Justamente porque ele vai criar uma lei que vai justamente começar a dar poderes, primeiro, para um cidadão. Dentre todos os cidadãos, lembra que tudo era decidido numa assembleia de cidadãos? Solon, ele vai criar o poder único, a chamada tirania, ou também os tiranos. O que são os tiranos? É justamente, dentre os cidadãos, eu vou escolher um grupo pequeno, e esse grupo pequeno, que são chamados de tiranos, eles têm direito de governar sobre todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é sobre os eupátridas, sobre o povo... O Solon vai começar o quê mesmo, professor? Então, o Solon, ele vai criar uma lei dando poderes para os tiranos. Ele vai criar uma lei dizendo, olha, a gente precisa, para resolver todo esse conflito que está acontecendo em Atenas, todas essas revoltas que estão acontecendo aí do povo, a gente precisa dar poderes para um grupo para resolver isso aí. Porque o povo está virando uma rebelião, o povo. Isso, estava se rebelando, criando revoltas. Então, o que Solon vai trazer como solução? Primeiro, a gente precisa criar um grupo que tem plenos poderes. Esse pleno poder para resolver de uma vez por todas essas revoltas. Então, Solon vai criar regras para criar quem? Um grupo seleto. Quem é esse grupo? Esse pequeno grupo? Os chamados tiranos. Esses tiranos, que era um grupo de 3, 4 pessoas no máximo, eles podiam criar leis sobre todo mundo. E quando eu digo todo mundo, era inclusive sobre os próprios cidadãos, os próprios eupátridas. E eles então, os tiranos vão ficar acima dos cidadãos? Acima dos eupátridas, isso. Então, o que acontece? Quando esses 4 resolviam alguma coisa, criavam a lei, eles não precisavam ir mais na ágora e discutir essa lei, essa regra com os outros cidadãos. Era só criar. E quando se eles criassem uma lei, a partir de hoje, todo o povo pode ser cidadão. Isso, se ele criasse essa regra, que não criou, mas se eles criassem essa regra, tinha que ser cumprida, tinha que ser obedecida. E o nome disso a gente chama de tirania. A tirania é justamente quando uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas decide manda sobre todo mundo. A gente chama isso de tirania. Essa pessoa os tiranos eram do povo? Eram do povo. Os tiranos eram dos cidadãos. Ah, eram cidadãos? Isso. Tranquilo?
Então tá aqui, ó. Quem vai entrar para a história? 4, na realidade 3 grandes tiranos que eram cidadãos atenienses vão se tornar tiranos. Quem são eles? Estão os nomes aqui, ó. O Pisístrato, o Hípias e o Parco. Hiparco. De novo, tá os nomes aqui, ó. O Pisístrato, o Hipas e o Hiparco. Esses 3 tiranos, eles vão começar a criar regras para acabar, para dissolver todas essas revoltas que estavam acontecendo na cidade de Atenas. Meu Deus, olha que nome estranho. Esses nomes são complicados, são nomes gregos. É o nome para É nome muito difícil, professor. Você ainda vai dizer que você já passou por É nome difícil de se identificar. Deixa eu só confirmar o seguinte. Então, vamos lá. Para Atenas, eu não vou entrar, eu vou parar aqui nas chamadas revoltas e eu vou parar em tirania. Depois eu vou explicar, posteriormente às tiranias, como que elas vão alterar, né, a cidade de Atenas e, obviamente, o país Grécia. Mas, nesse momento, é importante a gente parar por aí. Bom, rapidamente, eu vou falar de uma outra cidade-estado. Agora, eu preciso que vocês esqueçam tudo que eu falei sobre Atenas. Esqueçam não, né? Neste momento dessa aula, eu preciso que vocês deixem de lado as características de Atenas, porque eu vou começar a falar de uma outra cidade-estado, Esparta. Esparta é completamente diferente de Professor, Atenas. o senhor vai falar dos treinos de Esparta, daquelas histórias Ou melhor, né? O que eu vou falar, o filme, que na realidade ele é baseado numa história em quadrinho, né? Os chamados Pergaminhos do Peloponeso. Ou seja, tudo que a gente está falando sobre, que a gente vai começar a falar agora sobre Esparta, ele tem um documento chamado os Pergaminhos do Peloponeso, em que descreve exatamente como era a organização política, social e econômica da cidade de Esparta. Professor, porque quando fala de Esparta, lembra só dos treinos de Esparta, aquela guerra dos treinos de Esparta. Ô, professor. Teve, né? Então vamos lá, diga, rapidão. Pode fazer esses deveres. O diário de bordo no Word, nesses outros aplicativos. É porque eu tô copiando no caderno tudo que você fala na aula, mas para ficar mais bonitinho, precisa eu acho que eu pode ser. passar pro Word. Não, pode continuar no seu caderno. Seu caderno tá ótimo. Eu estou recebendo seus cadernos, estão muito bons, e de todo mundo, pelo caderno. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente fazendo um paralelo com Atenas, a primeira grande diferença que a gente vai ter de Atenas vão ser os descendentes. Lembra que eu falei? Do mesmo jeito que Atenas tinha uma descendência em povos indo-europeus, os espartanos também. Os primeiros a dominarem, a se concentrarem, a se tornarem sedentários na cidade de Esparta, também vão ser povos indo-europeus. Mas, diferentemente dos atenienses, que vão ser povoados pelos jônicos, no caso dos espartanos, vão ser os povos dórios. Anotem no caderno de vocês aí. Quem vai fundar a cidade de Esparta vão ser os dórios. Professor, isso faz diferença? Muita diferença. Enquanto os jônicos, eles eram agricultores, eram povos agricultores. Diga. Quem se mudou para Esparta mesmo? São os povos dórios. D-O-R-I-O-S. Dórios. Não. Os povos dórios. Professor, Dórios Esparta. Esparta é com E, né? Esparta. Com E. Esparta é com E. Falar aquela frase de novo por causa que travou. Bem na hora, só entendi, tipo, o começo, aí depois no meio, depois do meio, ele... Que frase? Travou. Qual frase? Aquilo, ela tá falando daquela frase que você falou. Quem vai fundar
Esparta será os dórios. Os fundadores da cidade de Esparta são os povos dórios, os dórios, que são um dos povos indo-europeus. Então, lembra que eu quem falei... vai fundar Esparta será os dórios. Isso. E, professor, tem diferença os dórios, quem descende dos dórios para quem descende dos jônicos? Muita diferença. Para vocês entenderem, os povos jônicos, eles eram agricultores e tinham como característica principal a política, as discussões políticas. Por isso que Esparta é tão politizada. Atenas é politizada. Atenas, confundi. Isso. Já no caso dos descendentes, os povos dórios, eles são povos, na sua essência, guerreira. Eles não são políticos, eles não são agricultores, eles são guerreiros. Eles tudo são resolvendo a porrada. Isso, eles resolvem tudo na forma de guerra. Por isso que existe os 300 de Esparta, essas coisas tudo assim. Tá, calma que a gente vai chegar lá nos 300. Vamos seguir então. Bom, então, obviamente, se Esparta ela é fundada por dórios, com essa característica dos povos dórios serem povos guerreiros, é óbvio que a cultura espartana é uma cultura de guerra, é uma cultura que a gente diz uma cultura militarizada. E quando a gente tem que entender uma cultura militarizada, a primeira característica de uma cultura militarizada é a questão da hierarquia. A hierarquia, ela é uma prerrogativa dos militares. O que isso significa, professor? Significa que existe uma hierarquia, e não é uma hierarquia social, é uma hierarquia militarizada. Significa o quê? Que existe patente. Então eu tenho lá o coronel, o general, o coronel, o major, o tenente, o sargento, o cabo e o soldado. E cada um tem a sua responsabilidade e a sua ordem. Ele manda, cada um manda mais conforme a sua hierarquia. E você, como um soldado, você tem condições de, através de feitos e através de atos políticos dentro do militarismo espartano, ascender, subir hierarquicamente do exército espartano. Então, no exército espartano não existia esse negócio de que você, por anos de serviço, por trabalho prestado, você vai subindo de patente? Perfeito. Você vai ter uma série de regras dentro do militarismo espartano que você vai ascendendo, você vai subindo dentro da carreira. Porque você hoje em dia tem isso, que você vai subindo de patente, no bombeiro, na polícia, tem o militarismo aplicado. Só que, em cima dessa comparação, é obviamente que dentro da hierarquia existem regras para ascensão. No caso de Esparta, vamos supor que, de novo, uma característica extremamente parecida entre espartanos e atenienses era somente descendentes de Dório eram espartanos? Era cidadão espartano? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque você falou que tinha... Não? Não. Aí que a gente cidadão poderia ser outros? Um cidadão espartano era somente o militar. Somente o militar era considerado um cidadão espartano. Mas qual tipo de militar? Pode ser qualquer? Militar. Qualquer militar. O mais fichinho de todos, o piorzinho, o soldado. Esse é um cidadão. Professor, mas se na sociedade, fazendo a comparação com a sociedade ateniense, se eu sou meu pátrida, eu sou um cidadão, eu mando mais do que o povo, legal. Aqui no caso de Esparta, não tem essa questão. Ela não tem essa questão de ser... não tem isso quem manda mais? Tem que falar. A sociedade, ela é hierarquizada. Só que, qual o problema disso? Todo mundo que é militar dentro
de Esparta é cidadão. Ué, então todo mundo manda igual? Claro que não. Se eu acabei de falar que existe uma hierarquia dentro de Esparta, é óbvio que um sargento manda mais que um soldado, é óbvio que um general manda mais do que Então um quem sargento. manda mais é a maior patente, né? Perfeito. Entendeu? Então, isso que eu preciso que vocês compreendam. Enquanto em Atenas a sociedade, ela é, obviamente, numa questão social política, o eupátrida é, na pirâmide social ateniense, é quem manda mais porque ele é... Calma aí. Não interfere, não. Não. Desliga rapidão, senão você confunde todo mundo. Isso é importante. Se liga na comparação. Em Atenas, a gente tem uma sociedade que ela é naquela pirâmide social. Quem manda mais? O cidadão. Quem é o cidadão? Dono de terra e descendente de jônico. Essa é a regra para ser cidadão e mandar mais. No caso de Esparta, quem é o cidadão? Todo cidadão espartana é quem é militar dentro de Esparta. Então todo e qualquer militar manda? Não. Dentro da estrutura militarizada de Esparta, quem tem maior patente manda sobre quem tem menor. Mulher não pode ser, mulher não podia, né, também? Mulher não pode, estrangeiro não pode, nem escravo pode. A gente vai entender agora um pouquinho. Tranquilos, então. Só homem que nascia em Esparta. Homem nasceu em Esparta é um espartano? Não. Não, faz parte dele querer ser um militar. Isso. Ele tem Entra o negócio do alistamento, né? Não. Vou explicar agora, diga. Ô, professor. Vou explicar agora, fala. O que é Esparta? O que é Esparta? Não. Uma cidade-estado. Peraí, não, pelo amor, quem foi que me perguntou? Ana? Ana Clara? É. Quem? Ana Clara. Estamos falando até agora, só voltando, o assunto original de tudo que a gente está... Hoje é a terceira aula que a gente está falando, terceira ou é quarta, sobre Grécia, terceira aula. Aí eu expliquei que dentro de Grécia a gente tem as cidades-estados. Lembra disso? Para você, Ana. Lembra? Sim ou não? Não, porque eu faltei as aulas. E eu também tô pegando atividade impressa para mim. Acho que para mim também tá aparecendo. A gente tá explicando. Também vem na... Tá, Ana Clara? Então, o que eu vou pedir para você é o seguinte. Para você não se atrapalhar, você não se enrolar e nem atrasar a aula. Repita, a gente já está na quarta aula. Eu não tenho como voltar lá na primeira aula sobre isso. Eu vou pedir para você pegar na própria plataforma, na nossa plataforma, na aula de história, eu tenho as outras 3 aulas gravadas e eu preciso que você, na realidade, você já tinha, até te sugiro, assista as aulas anteriores para você não se perder. Tá? Para você não se perder. Esparta é uma cidade-estado, ou também chamada de polis, da Grécia. Na aula anterior, a gente estudou sobre Atenas. Agora, a gente está estudando sobre Esparta. Tá bom? Aí eu preciso realmente, mais do que eu, você precisa muito assistir as aulas gravadas anteriormente, para você não se perder, porque você já está mais perdida do que segue em tiroteio. Entendeu, Ana? Você vai prometer para mim que você vai pegar lá as aulas, vai? Sim ou não? Ana, abre seu microfone, por favor, de novo. Confirma que você vai pegar as aulas lá. Ana Clara? Ô, professor, eu acho que a Ana estava nas outras aulas, sim. Eu ia falar. Não, ela entra só em algumas, porque ela disse que tem vezes que não consegue entrar na aula. Mas quem pega material impresso é quem não tem internet e tal. E aí ela tem internet para ver as aulas. Ela já explicou, é por causa que ela vê no celular, acho que é do pai dela e tem que ver se não dá. Isso. Então, só queria, Ana Clara, você tá aqui ainda, eu tô te vendo. Você tá na minha aula. Abra o microfone. Você entendeu com relação a assistir as aulas anteriores? Ana Clara, de qual sala, gente? Sétimo o quê? Sexto C. Desculpa, sexto C, tá. Ana Clara, se você não estiver me ouvindo, estou deixando registrado aqui nessa aula gravada, de novo, para você. Espero que você tenha acesso a essa aula gravada, mas se não tiver, eu vou entrar no grupo. No final dessa aula, eu vou entrar lá no grupo da família, né? Dos pais, do sexto C, e vou deixar um recadinho para você especificamente.
tá bom? Para você não perder o que a gente está falando. Que eu tô vendo que você tá muito perdida. Isso é um problema. Mas voltando pra gente... Professor, tá em Esparta, quem terá maior dominância será a patente mais alta do... Tá, vamos lá de novo no raciocínio. A gente está fazendo uma comparação entre Esparta e Atenas. Em Esparta, só quem é cidadão é quem é militar. Ah, então quem é militar manda igual? Não. Se eu acabei de falar que a estrutura militar, toda a estrutura militar, ela é hierarquizada, óbvio, quem tem mais patente manda em quem tem menos patente. Mas todo mundo em Esparta é militar? Não. Não, a gente também vai ter lá dentro de Esparta estrangeiro, a gente também vai ter dentro de Esparta artesão, a gente vai ter camponês, a gente vai ter escravo, tudo dentro de Esparta. Então, esses caras são cidadãos? Não, não são cidadãos. Eu nasci em Esparta, eu sou filho de Dório, mas eu não sou militar. Eu sou cidadão espartano? Não. Não. Ô, professor. Mas você percebeu a diferença? Eu acabei de falar para vocês. Olha só, eu nasci em Esparta e os meus descendentes, o meu pai, meu avô, meu bisavô, eu sou descendente de Dório, mas eu não sou militar. Eu sou um camponês. Eu vivo da terra, eu sou um artesão. Eu sou um cidadão espartano? Não. Não. Ô, professor, eu não sou. E é melhor assim, sabe por quê? Porque a pessoa faz por merecimento. Porque em Atenas, a pessoa, se ela fosse, por exemplo, um povo, ela nasce, só do povo. Ela não tem como ser cidadão. Então, assim, ela pode conquistar ser... Mas, Pedrão, se liga. Se eu quisesse, para a gente problematizar essa sua questão, entenda o seguinte. No caso, se eu sou um general, dentro da hierarquia espartana, eu sou inquestionável. Eu não tenho que levar as minhas decisões para ninguém. Eu tomo minha decisão e todos têm que obedecer e ponto. No caso de Atenas, não. Lembra? Eu sou um cidadão, antes da tirania, os outros cidadãos, eles têm que aprovar o que eu estou dizendo. É a chamada democracia. Não é um que decide sozinho, é um grupo. São vários cidadãos que decidem sobre as coisas. No caso de Esparta, não. No caso de Esparta, se eu tenho a maior hierarquia, eu mando sozinho. Então, você pode ver... Professor, uma pergunta. Aquele espartano que era o capitão ali dos 300 Espartas, que o nome dele era o... que estava capitaneando. O que tem? Então, ele era a maior patente, né, no exército de Esparta? Isso, calma. Calma que a gente chega lá. Professor, aí é ruim, sabe por quê? Porque se o cara atingiu a maior patente, ele pode fazer que os outros não consigam, só ele mandar. Entendeu? Tipo, ele criar o poder, tipo, virar um presidente. Ninguém mais pode ser presidente aqui. Eu vou passar pro meu filho, que depois pro meu filho ele passa pro outro filho. Então ele podia criar uma família uma família do poder. Aí o nome disso é o quê? Isso é como é que chama? Herança. Mas hoje em dia tem não é herança, não, é ditadura. Não, gente, então, tem vários nomes. Não, então, tem vários nomes, gente. E na história, a gente vai ver essa situação de várias maneiras. Uma monarquia absolutista a tirania ateniense é uma forma, a ditadura militar, uma ditadura proletária, no caso da União Soviética, todo tipo de ditadura é essa forma de mandar, uma monarquia absolutista também, a tirania também. Professor, mas a União Soviética não foi desfeita?
Não, estou falando no Peru. Não existe mais nenhuma monarquia absolutista também. Eu estou falando no tempo. Existem várias formas do poder estar concentrado na mão de uma pessoa, de uma família só. Isso é O perigoso. professor, até um tempo atrás, tinha isso, né? Ô, professor. Então, Em algum país que eu esqueci. Sim. voltando. Ô, professor, Isso. sabia que Rapidão, eu gente. passei a gostar de história por causa de você? Que bom, fico feliz. Então vamos lá, gente, só para a Nossa. gente finalizar a Esparta aqui rapidão. Desliga aí, por favor. Então vocês entenderam essa questão do cidadão em Atenas é completamente diferente do cidadão de Esparta. Cuidado, porque na hora das provas a gente mistura. Eu vou colocar o que é o conceito de cidadão de Esparta e vou colocar características do cidadão de Atenas para vocês não se confundirem. Prestem atenção com isso. Tá. Professor, mas qual é a forma de governo de Esparta? Lá é uma diacracia. Professor, o que é uma diacracia? É um governo de 2 reis. 2 reis. Né? 2 reis. Um rei em Esparta, ele era um rei militar. Ele era um rei militar. Dentro daquela hierarquia, ele era o maior patente dos Como é que era, militares. professor? Como é que era? O nome? Diacracia. Diacracia. Governo Professor, de e esse 2 rei reis. era o cara que comandou. Então, é porque você está amarrado a um momento de Esparta, que é o momento dos 300. Foi um recorte histórico só, mas eu estou falando de Esparta. Esparta durou 300 anos, então calma lá. Você está pegando um governo de um rei militar espartano e quer contar a história dele todo. Calma. Então ia passando de rei em rei? Calma. Primeiro, entenda o seguinte. A diacracia, Esparta tinha um governo de 2 reis. 2 reis. Um rei, ele era militar. Era a maior patente entre os militares, era um rei. E o outro rei? O outro rei vinha da religião. Era a religião espartana elegia um oráculo. Esse oráculo é muito importante dentro da tradição espartana ter um oráculo. Queria só finalizar, gente, antes das dúvidas, mas vai lá. Diga. Esse pessoal. Diga, amor, parei de você falar. Esse pessoal que tem democracia, esses negócios e tal, eles podem mandar nas outras. Se fossem os governadores mandando em outras pessoas, eles são desse jeito? Não, a democracia. Você está falando de qual democracia? A democracia ateniense, a democracia brasileira atual? Do que estamos falando? Me situa no tempo e no espaço. De todas. Não, não existe uma democracia geral. A democracia ateniense é completamente diferente da democracia brasileira, que é completamente diferente da democracia americana atual, para te dar um exemplo. São democracias completamente diferentes. Tudo é diferente de tudo. A da Espanha ainda. O da Espanha é uma que é a mesma inglesa. Ali é uma monarquia parlamentar, que é outra forma de governo. Não quero entrar muito nessa especificidade, deixa para o ensino médio numa aula de sociologia. Aí você vai aprender todos os regimes políticos. Democracia só se atenta à democracia ateniense. Foi aquela que eu falei da última aula. Aquela é importante para a sua aula. Porque se for misturar as democracias do mundo, você vai mais confundir do que conseguir se explicar. Ah, tá, entendi. Obrigada. Mas não só o rei militar e o rei da igreja? Isso, então vou ter dois governantes, 2 reis. Um rei que vai nascer, né, que vai surgir da questão militar, dos militares, da hierarquia militar, ele vai ser um comandante militar, e o outro, ele vai ser um oráculo. Professor, ele vai ser falta um minuto. oráculo. Isso, ele vai ser um
oráculo. Na próxima aula, então, eu quero que o resumo de vocês terminem na explicação do que é a diacracia espartana. Eu quero receber isso aí de vocês. Eu botei assim, professor. Tranquilos? Em Esparta, o governo será a diacracia, onde terá 2 reis. O rei militar Seria. e o rei oráculo. Se você botar será, parece que Isso, o ainda rei vai ter. religioso. Isso. Vou estar abrindo, então. Esquece o slide, porque, por exemplo, Esparta, eu não coloquei nenhum slide. Esparta, eu só expliquei. Então, vai na minha Então acabou já, professor? Já acabou tudo? Já, 2h20. Não, nem... Comecei agora Esparta, gente. Comecei agora Esparta. Atenas eu já finalizei. Próxima aula é só Esparta. Vai até o slide de qual, professor? Tá bom. A gente vai para Grécia, hein? A gente vai para Roma ainda, gente. Relaxa. Nossa, professor. Nossa, Vai dar uns, tem muito vai dar uns conteúdo. 13 slides. O meu já deu 12 slides com essa aula aqui. Já é o 12º slide. O 12º Galerinha, anexo. acabei de abrir aí o chat. Ô, professor. Pra mim não abriu, Professor. Peraí. Não abriu ainda. Não abriu. Não abriu. Calma aí. Ô, professor. Não abriu, professor. Abre o chat, professor. Agora o microfone tá desligado. O meu tá dando pala aqui, peraí. Deixa eu ver se... Aí, agora tá aberto. Aí foi. Ô, professor. Diga. Ô, professor. Qual o nome do seu canal? Tchau, professor. Ah, é verdade. Pega nos slides. Pega nos slides que o professor passa, que lá em cima tá escrito. Tchau, professor. Tchau, professor. Eu coloquei sexto V sem querer. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tchau. Vão com Deus. Professor, eu vou colocar lá nos slides lá o que eu entendi, tá? Tranquilo. Porque também eu cheguei atrasado porque eu tive que ir no dentista, tá? Então, de novo, não é desculpa. Eu dei